Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, sejam bem-vindos a mais esse momento de estudo da palavra do nosso bom Deus. Hoje é domingo, 21 de junho do ano de 2020 e com a graça do nosso bom Deus, nós nos encontramos aqui para juntos fazermos esse tempo de adoração, culto, ao nosso Deus, focando a nossa liturgia, principalmente no estudo da sua bendita palavra. Para mim é uma grande alegria ter a sua companhia. Para mim é algo de muita felicidade saber que tenho comunicado a palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. É desafiador para nós, é desafiador para mim enquanto pregador da palavra, fazer os cultos através de lives pelo Facebook. No entanto, louvamos a Deus por essa oportunidade, uma vez que nos encontramos ainda impossibilitados de estarmos no templo e termos então tanto o culto público como a oportunidade de estarmos presencialmente, trocando aquele abraço, aquele calor humano e amigo do qual nós estamos acostumados. Mas entendemos o momento, a situação e continuamos firmes com a nossa fé, essa fé que ela é provada exatamente nos momentos de dificuldades, as tribulações, como em outros momentos eu já preguei aqui para os irmãos, falando sobre como nós podemos extrair as bênçãos em tempos de provações, Então as provações elas nos ajudam e muito. Então com alegria, com muita alegria, nós então vamos aproveitar desse momento. Você me permite mais uma vez eu lhe lembrar que esse momento você está reservando ele para cultuar a Deus. Mesmo nós estando no conforto da nossa casa, isso não deve tirar de nós de maneira nenhuma a questão da reverência, de esse momento ser exclusivo para uma adoração. É importante que você não se distraia, que você evite outros aparelhos ligados nesse momento e também evite essa condição de levantar ou sair. E o que é mais importante, meus irmãos, é que você lembre que você está usando essa plataforma, você está usando o Facebook nesse momento para essa finalidade. Então não navegue na internet, não vá em outras páginas, não vá em outros aplicativos, para que juntos a gente possa, sim, adorar ao nosso Deus. Nós somos a Igreja do Senhor Jesus Cristo nesse momento, estamos reunidos no seu nome, e estamos, sim, como igreja, como congregação, como povo de Deus. Eu faço votos do fundo do meu coração que você e a sua família estejam bem, que Deus possa estar guardando cada um de vocês. E também falo do fundo do meu coração da saudade de muitos dos meus irmãos. Uma alegria ter cada um de vocês e eu lhe convido para nós orarmos, buscando então o direcionamento do nosso bom Deus. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus Eterno, Deus querido, Pai de amor e de misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse domingo. Senhor, desde o primeiro momento em que acordamos, em que os nossos olhos foram abertos, em que voltamos a ter consciência da vida e do mundo em nossa volta, as Tuas misericórdias, ó Pai, elas já haviam se renovado sobre as nossas vidas. O Teu amor, a Tua fidelidade, ó Pai, a Tua bondade sobre as nossas vidas. Reconhecemos, ó Pai, nossas falhas, nossos erros, nossas fraquezas, mas Te louvamos porque o Senhor não muda. E mesmo quando nós vacilamos e tropeçamos,
o Senhor mantém, ó Pai, o teu cuidado sobre as nossas vidas. Senhor, te peço sobre a vida de cada um dos meus irmãos, homens e mulheres, crianças, famílias, juntos nesse momento para a meditação e o aprendizado da tua palavra. Te peço que a tua palavra, Senhor, vá de encontro às nossas necessidades, que ela seja entendida e que ela seja aplicada nas nossas vidas. Assim, Deus amado, nós te louvamos e te pedimos, em nome do teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém? Que bom, que alegria. Eu queria lhe convidar para nós lermos 2 textos da Bíblia e a partir deles nós vamos caminhar aqui refletindo sobre as verdades da palavra de Deus para as nossas vidas. O primeiro texto se encontra em Romanos capítulo 3. A partir do versículo 21. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Nós vamos ler até o versículo 25. Você encontrou? Está com a sua Bíblia em mãos? Que bom! Então nos diz assim a palavra de Deus, no capítulo 3, a partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém? E queria lhe convidar, então, para você virar uma página da sua Bíblia e ir até o capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 8. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 6, tá bom? Me permita, então, a partir do versículo 6. Amém? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Amém? Glória a Deus. Então, esses 2 textos iniciais, para que a gente possa ir desenvolvendo aqui aquilo que Deus, através da sua palavra, pode nos falar essa noite. Eu lhe convido para você manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos precisar olhar alguns outros textos como embasamento daquilo que temos então a falar. Queridos, eu queria pensar na realidade daquilo que é a vida cristã. O que é exatamente a nossa vida cristã?
Alguns anos atrás, uns 12 anos atrás, eu fui presenteado com um livro com o título A Vida Cristã Normal. É um livro bem antigo. Esse livro foi publicado, a sua primeira edição, em 1939. O autor do nosso livro, é um querido irmão chinês chamado Watchman Nee. Eu li esse livro e esse livro fez um impacto muito grande na minha vida. Eu já conhecendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, mas me faltava o entender um pouco mais o que é essa vida cristã realmente. E o Watchman Nee, ele escreveu com o direcionamento do nosso bom Deus a sua experiência do seu cristianismo. E ele tem escritos maravilhosos. E esse é um que é muito interessante. Então, quando nós pensamos na nossa vida cristã, o que é ser um cristão, o que é ser um crente no Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, tanto as pessoas de fora como nós mesmos, assimilamos isso como algo que parece com um conjunto de regras. As pessoas até pensam e dizem, né, quando vem alguém agora sendo crente, muitas pessoas ainda usam aquele termo, se a pessoa agora é da lei dos crentes, que dá exatamente esse entender que parece que o ser cristão está debaixo de uma regra, alguma coisa que é imposta, alguma coisa que é colocada sobre as pessoas que começam um relacionamento com Deus e com a sua palavra, como regras que precisam serem vistas e as pessoas precisam se submeter, de maneira que as pessoas estão sendo levadas a um novo estilo de vida por coisas que lhes são propostas e não por uma mudança que tem acontecido de dentro para fora. E muitas pessoas acabam por viver uma vida cristã dessa forma, sem uma experiência com o Cristo do cristianismo, mas com os dogmas, as tradições, aquilo que é muito mais dos homens do que exatamente de Deus. Bom, a vida cristã, nós já sabemos, é a vida de Cristo em nós. Nós somos livres e libertos por causa da vida de Cristo em nós. O cristianismo, ele não é um fardo. O cristianismo, ele não é um peso. Quando nós pensamos, quando alguém diz é muito pesado ser cristão, o entendimento do que é o cristianismo ainda não foi bem entendido na mente, porque o cristianismo ele é exatamente o contrário. O cristianismo ele é leve, ele é suave, ele é puro e ele é simples. O que é pesado é a nossa vida de pecados. A nossa vida de pecados, o fardo do pecado, ele é muito pesado. Mas o cristianismo, a vida de Cristo em nós, torna-se claramente suave e leve a jornada, porque o entendimento é que está sendo desfeito toda a nossa luta, tudo aquilo que o homem tenta por próprio esforço, tudo aquilo que o homem busca pelos seus méritos, tudo aquilo que o homem tenta fazer para
agradar a Deus, para chegar a Deus através do seu próprio empenho, criando o seu próprio caminho. É lógico que dessa forma é muito duro. E muitas pessoas vivem a sua fé em uma igreja, mas sem ter essa liberdade do entendimento da obra de Deus nas nossas vidas. Muitas pessoas saíram de uma religião que lhe impunha muitas condições e entrou em uma outra religião onde a pessoa continua sobre muitos julgos. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos dá a leveza da sua vida sendo vivida em nós. Então, para nós entendermos essa vida cristã, essa vida cristã normal, podemos dizer assim, não é uma coisa de 15, 30 minutos. Então, logicamente, aqui nós vamos mais uma vez jogar luz sobre a ideia. E com a graça do nosso bom Deus, vamos poder trabalhar um pouco mais desse assunto em outros momentos. Mas veja, nós, seres humanos, a humanidade, nós temos basicamente dois problemas. E esses problemas, eles são claros na existência de qualquer pessoa, desde a idade pequena até a idade mais avançada. Nós temos dois problemas claros e distintos sobre a humanidade. Vamos pensar na humanidade, sem fazer distinção de crentes e descrentes. Vamos pensar na humanidade. Então, nós temos o primeiro problema, que são, então, os pecados. Nós temos pecados. E nós temos um outro problema, que é, então, o pecado. Não são a mesma coisa, embora muitas pessoas confundam isso. Uma coisa é o problema pecado e a outra coisa é o problema pecados, no plural. Nós temos no singular e temos no plural. Os 8 primeiros capítulos de Paulo, a partir de Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 5, Paulo, ele trata muito mais desse aspecto dos pecados, desse problema chamado pecados, do que do problema chamado pecado. É só a partir do versículo 12 do capítulo 5 até o versículo 39 do capítulo 8 que Paulo vai tratar dessa situação do pecado. Então, basicamente, nós podemos separar do versículo 1 do capítulo 1 de Romanos ao versículo 39 do capítulo 8, essas duas seções. Paulo apresentando esses dois problemas que são da humanidade, de cada pessoa. Nós temos pecados e nós temos pecado. Bom, os pecados são, então, aquilo que a minha natureza produz. Nós somos pecadores e há uma raiz, há uma origem, e nós sabemos que está no nosso no nosso coração. E os pecados que cometemos, aquilo que fazemos, demonstra o problema mais a fundo que temos, que é exatamente a nossa condição, o nosso problema maior, que é sermos, então, pecadores. Para isso, então, nós precisamos que algumas coisas aconteçam. Vamos só lembrar que todos nós somos pecadores. Paulo nos afirma isso, e nós já lemos no versículo 23 do capítulo 3. Todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Nós temos então uma natureza que é pecadora e por causa disso nós então produzimos, nós pecamos desde logo muito cedo. Cometemos atos que são contra a Deus, que ferem a santidade de Deus. Os nossos atos são de rebeldia, porque nós deixamos de escutar a Deus, nós deixamos de ouvir a Deus e criamos os nossos próprios caminhos. Criamos, então, os nossos próprios meios. Os nossos pecados demonstram a nossa natureza caída, como, de fato, o que ocorreu lá no Jardim do Éden, a partir dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, foi algo que trouxe consequências para toda a criação, inclusive para o nosso relacionamento com o nosso Deus. Então nós temos dois problemas. Vamos começar do singular para o plural. Nós temos pecado e isso é o que diz respeito à nossa natureza, aquilo que nós somos. E nós temos o outro problema que se chama então pecados, que é o externar o que somos. Tudo aquilo que fazemos que fere a santidade de Deus comprova a realidade de que, de fato, pela desobediência de Adão e Eva, nós também nos tornamos desobedientes e rebeldes contra Deus. Dois problemas, pecado e pecados. Nós precisamos de perdão para os nossos pecados. Precisamos, então, ser perdoados dos nossos pecados e precisamos, então, ser liberto do princípio, do pecado. Entenda, todos os nossos atos, que são pecados, precisam ser perdoados. Mas, além ou apesar de os nossos pecados necessitarem ser perdoados, nós precisamos receber, então, essa condição de sermos libertos da condição do pecado. Porque nós podemos ter os nossos pecados perdoados e a nossa natureza pecaminosa continuando a fazer o que é próprio dela. Então, nós temos dois problemas, precisamos de duas situações, dois aspectos de ajuda, que é perdão, sentirmos perdoados e sermos libertos de cometer, então, ou de estar escravizados pelo pecado. Você está acompanhando o raciocínio? Ok? Deixa eu só ir passando devagarinho. Nós temos dois problemas, nós temos pecado, que é a nossa natureza, nós temos os pecados que comprovam que a nossa natureza é pecaminosa. Nós precisamos de duas ações então nessa nossa natureza, que é o perdão dos nossos pecados e a libertação dessa natureza pecaminosa. Ok? Então, quando eu peco, eu descubro que faço isso exatamente por essa questão da minha natureza. São tantos os exemplos, eu não vou me deter aqui em exemplificar. Talvez você já tenha ouvido de mim alguns exemplos, mas entre tantas, uma coisa que nós podemos colocar aqui é aquele momento em que alguém pega uma laranja para então chupar e corta a laranja, e quando chupa aquela laranja, ele sente aquela laranja tão azeda, e então ele joga a laranja fora com muita zanga, porque ele queria que aquela laranja fosse doce. E
E então, se a laranja pudesse falar, a laranja diria: olha, a culpa não é minha. Eu venho de um lugar. Então a pessoa teria que olhar para o pé da laranja e entender que a laranja é tão azeda por causa da sua origem. Nós cometemos pecados por causa da nossa origem, por causa do nosso coração. E aí, sem uma transformação, nós nunca seremos verdadeiramente livres dessa condição do pecado. Então nós temos um duplo problema, pecado e pecados, e nós temos uma dupla solução. Mas entenda, preste atenção, essa solução, na verdade, está em um só lugar, em duas ações diferentes. A solução que Deus tem para os nossos problemas, para o problema do pecado e dos pecados, é a pessoa bendita do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já disse em muitas vezes, e alguns dos que estão me acompanhando agora sabem disso, entenda, Deus só tem uma única solução para qualquer que seja o problema da raça humana. Deus só tem o seu Filho, Jesus Cristo. E Ele nos deu, e Ele nos entregou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho veio. E Deus não tem dois métodos, Deus não tem duas soluções, Deus não tem várias ideias para os nossos problemas. Lembre-se de que nós temos muitos problemas. Esses problemas, eles demonstram os nossos pecados, mas nós temos um problema central. O problema central é o pecado. O pecado. E aí Deus tem o seu Filho Jesus Cristo, que nos perdoa os nossos pecados e nos liberta da natureza pecaminosa. Eu ouvi um amém aí na sua casa? Nós temos o seu Filho Jesus, que nos perdoa dos nossos pecados e nos liberta da nossa natureza pecaminosa. E nada pode ser mais maravilhoso na vida de qualquer que seja a pessoa do que essa boa nova. Então, em Cristo Jesus, Deus trata os dois problemas, nos dando duas fórmulas. Uma está no sangue de Jesus Cristo e a outra está na cruz. Dois elementos, sangue e cruz. Ok, então, na noite de hoje, nós vamos precisar nos deter com mais eficácia, com mais evidência nesse primeiro elemento, o sangue de Cristo. Embora eu possa pincelar aqui e seja necessário tratar um pouco da questão da cruz. Mas nós vamos tratar hoje à noite o primeiro aspecto, os nossos pecados, como Deus tratou dos nossos pecados. E aí, depois nós tratamos como Deus nos liberta da nossa natureza pecaminosa. Então a solução é dupla para um problema duplo. E a solução é unicamente, exclusivamente, na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus e a morte de Jesus. O Cristo cravado, então, na cruz. Bom, vamos voltar a nossa atenção para o texto que nós lemos, de Romanos 3 e versículo 25. Nós já lemos, mas nós vamos, então,
olhar novamente o que nos diz o texto. Nos diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. A sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas vamos voltar a vista para o 24, que ele tem uma informação precisa. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ok, aqui no versículo 24, nós podemos então ver um modo operacional do sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque, veja, tendo sido justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção. A redenção. Que está onde a redenção? A redenção que há no sangue de Jesus Cristo. A redenção que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, através do sangue, nós somos redimidos. O sangue, ele é precioso para nós. Nós não podemos perder de maneira nenhuma o entendimento do valor que tem o sangue do Cordeiro, o sangue do Filho de Deus, o sangue do nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque ele é o quê? Ele é o preço dado. Ele é o preço pago. Ele é o preço oferecido. O sangue que nos redimiu. O sangue que nos libertou. Nós fomos comprados por um preço. E o preço é a vida de Jesus. Nós fomos, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, conquistados, trazidos. Nós fomos, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, tirado do império das trevas, do domínio das trevas e trazidos para o seu reino de luz. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós que outra hora estávamos escravos, nós que outra hora tinha um senhor cruel e nós seguíamos o curso desse mundo, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos redimiu, nos libertou, quebrou as amarras, quebrou as cadeias e nós então fomos redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Fomos feitos livres, libertos dessa condição de ter os nossos atos contra Deus. E o capítulo 5 do versículo 9 do capítulo 5 nos diz então exatamente a outra informação que nós precisamos aqui. Ele nos diz assim, versículo 9: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Opa, aqui está a outra condição de operação do elemento sangue. Nós fomos redimidos, mas nós precisávamos o quê? Sermos justificados. Veja que redimidos, mas com uma condição de culpa, de sermos culpados.
diante de Deus. E Deus, para então ser justo, ele precisa então cobrar o que é devido da humanidade contra ele. Nós temos uma dívida diante de Deus e Deus ele não pode simplesmente eliminar o pecado sem que haja então um pagador, alguém que pague. Então nós fomos redimidos, temos culpas diante de Deus, mas o sangue de Cristo nos justifica. Deus aplica a sua justiça penalizando o seu Filho Jesus. Deus coloca no seu Filho Jesus os encargos que era contra nós. A dívida que eu e você carregava dos pecados cometidos. Deus precisava cobrar de nós, porque o salário do pecado é a morte, nos diz Romanos 6:23. Há uma dívida. Deus não pode simplesmente deixar isso para lá, porque senão era banalizar e era não ser justo. Então, com a morte de Jesus Cristo, o seu sangue nos justifica. Nós somos justificados. Então, o sangue de Cristo, ele nos dá a redenção e ele nos dá a justificação. Nós somos, já não há culpas. Já não é atribuído para aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e confiam nele a culpa. E aqui, querido, não é apenas uma forma de dizer palavras para tentar alegrar, encantar as pessoas, em olhar e dizer assim, mas que notícia boa. Isso é um fato. Para todos aqueles que depositarem fé pessoal no Senhor Jesus Cristo, nossas culpas, os nossos pecados, aquilo que nós fizemos, eles são justificados, eles são cobertos, eles são limpos, eles são desfeitos. E a expressão melhor de entendimento é essa mesmo, Deus esquece. A melhor expressão é essa, embora que, logicamente, haja argumentação se Deus pode esquecer, mas é no sentido de que Deus não trará, Deus não cobrará. Todos aqueles que olham para a cruz e se identificam com o Cristo da cruz, através do seu sangue derramado, recebe a redenção e a justificação dos pecados. Aquilo que cometemos, aquilo que fizemos. E como nós cometemos e fizemos muitas coisas. E como o mundo faz e comete muitas coisas por desconhecer a Cristo, a Deus e o seu grande amor. Não é verdade? Mas aí um dia nós nos encontramos por causa da atração, como Deus atrai o pecador para si e nos coloca diante da cruz. E nós olhamos e compreendemos, primeiro, a nossa dificuldade de sermos por natureza pecador e por conta disso pecarmos. E aí olhamos para a cruz e encontramos então o elemento chamado o sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo que nos redime e que nos justifica. Que maravilha! Que coisa maravilhosa! É a partir desse entendimento que nós conseguimos então ter uma vida cristã normal, uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã leve. Porque não somos nós. Não é o que nós podemos fazer. É o que Deus já fez por nós. É o que Cristo já fez por nós. É a obra que já foi realizada. Você entende que isso tira o fardo
O homem, ele não quer aceitar essa verdade. E o homem quer, pelos seus méritos, fazer alguma coisa que agrade a Deus. Não pode, não consegue. Nós temos uma nova vida e vivemos uma nova vida, da qual sim é possível agradar a Deus, quando em arrependimento nós reconhecemos essas verdades. Quando então somos perdoados, nos sentimos justificados. Ah, que coisa maravilhosa! Então nós começamos a viver uma vida que faz sentido, porque é a vida de Cristo em nós. Então recebemos redenção e recebemos justificação. Lembre-se que o sangue é precioso. O sangue de Cristo é precioso. É o elemento pelo qual nós recebemos redenção e recebemos justificação. Mas nós precisamos entender que o sangue do Senhor, o sangue, ele é um elemento que ele é para Deus, mais do que o que é para nós. Então, deixa eu lembrar para você aqui essa verdade que já está exposta no Velho Testamento. Nós não temos tempo para detalhar tudo, mas eu queria que você remetesse a sua mente, nós não vamos lá, principalmente ali para o livro de Levítico, e de forma mais específica para o capítulo 16 de Levítico. Lá está estabelecido, né, a festa da expiação. E aí nós temos a compreensão, os que já têm uma noção melhor ali do Velho Testamento, de como era dado, né, como era feito o processo de expiação, explicado ali no capítulo 16, mas de forma resumida. Nós sabemos que eram feitas ali ofertas de animais, e o sangue era derramado. E aí nós temos o momento em que essas ofertas, essa cerimônia, ela é feita em algum nível público. O sangue é ali aspergido, derramado ali entre o átrio e o santo lugar. Mas nós sabemos que o sumo sacerdote, que devidamente vestido, banhado, purificado, entrava no Santo dos Santos com a oferta do sangue de animais, que era correspondente ao que aplacava a ira de Deus. E as pessoas assim faziam por fé, antecipando a obra de Jesus Cristo. E o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, podia então adentrar para o Santo dos Santos, o lugar onde então estava a presença de Deus. Esse sumo sacerdote prefigurava a pessoa de Cristo, apontava para a pessoa de Cristo. E nós entendemos isso principalmente quando nós lemos o livro de Hebreus. Porque o livro de Hebreus, ele é exatamente a luz das figuras de Cristo no Velho Testamento, e principalmente dado a essa condição do sacerdócio e também dos sacrifícios que eram feitos. Você pode me acompanhar e abrir a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 11 e 12. Hebreus, está um pouquinho lá para frente. Hebreus 9, 11, 12. Você lembra da figura lá do Velho Testamento? O sangue era para Deus. O sangue era apresentado para Deus. Então, leia aí comigo. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados,
mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, porque aquilo que era feito no Velho Testamento era visível, mas aqui ele está falando de algo invisível, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Oh, que maravilha, meus irmãos! O sangue, ele é para Deus, porque Deus requeria do pecador, então, o pagamento. E como o homem não pode fazer algo, Deus deu o seu próprio Filho, o seu Filho Jesus Cristo, como a propiciação pelos nossos pecados. Deixa eu lhe lembrar aqui de uma coisa. Lembre-se do momento em que Jesus está na cruz. Você pode parar um pouco e pensar comigo agora, aquele momento em que Jesus está na cruz? Depois aqueles horrores vividos por ele, aqueles momentos de dores vividos por eles, está Jesus agora como um homem tão desvalido, tão sofrido, tão abatido. E nós olhamos e pensamos, por que isso aconteceu com ele? Como Deus permitiu? Mas não é o que nos diz Isaías capítulo 53, versículo 11, que agradou-se em moê-lo. Aquele sacrifício, e aqui dá a conotação exata do que é alguém amar, dá a conotação exata do que é amor e do que é ser amado. Deus entregou o seu Filho nessas condições para que, pelo seu sangue, nós fôssemos justificados e a ira de Deus fosse aplacada. Foi no seu Filho Jesus. Quando nós ainda éramos pecadores, Jesus morreu em nosso favor. O seu sangue ali é o que nos dá, então, essa condição de nos sentirmos perdoados, justificados, e agora nós podemos ter um acesso com Deus que estava quebrado. Esse acesso estava quebrado por causa dos nossos pecados. Havia um muro de inimizade, um abismo de separação. Oh, que maravilha, que coisa boa nós nos lembrarmos de tão maravilhosa verdade nessa noite. Se você já conhece isso, meu irmão, a vida que temos para viver, a nossa vida cristã que temos para viver é uma vida de liberdade. Mas se você ainda não conhece, você precisa então aceitar essa verdade da cruz e confessar a Cristo como seu Salvador. Você lembra do episódio da morte dos primogênitos? E como os hebreus colocaram o sangue do animal nos umbrais das suas portas, como Deus havia dito para Moisés e como Moisés tinha falado para que o povo fizesse. Agora veja, aquele sangue nos umbrais era para quem? Era para Deus, não era para eles. Veja que o sangue foi colocado do lado de fora, enquanto eles precisavam ficar dentro de casa. Parece esse negócio de hoje em dia, fica em casa, né? Naquela noite era isso de verdade, fique em casa, eles não podiam sair. O sangue estava
do lado de fora. E o sangue era para Deus. Como a morte do Senhor Jesus Cristo, ela é, então, o meio pelo que Deus nos dá a redenção. Como nós podemos fugir desse amor? E como nós não podemos viver menos do que uma vida feliz por aquilo que nós éramos e agora nós somos livres dessa natureza, mas nós precisamos assumir isso. Agora, preste atenção, queridos. Quando nós pecamos, a nossa condição, a condição da humanidade, mortos nos seus pecados, ela nos diz o seguinte: Deus comunica ao homem. O que é que Deus comunica? Em Romanos 3:23, todos pecaram. Quem é que está dizendo que todos pecaram? Deus. Então, se Deus está dizendo, é porque todos pecaram. Então, nós estamos separados de Deus. Primeiro, Deus mesmo anuncia e diz, todos pecaram. Depois, nós temos, então, esse sentimento de culpa. Porque mesmo sendo a humanidade escrava de pecados, ainda existe uma sensibilidade de sentir o peso e a culpa do pecado, mesmo não tendo condições de por si só libertar-se dele. Mas você lembra do filho pródigo, depois que gastou todo o dinheiro e que está lá junto com os porcos, disputando a comida dos porcos? E aí ele se levanta, cai em si, nos diz lá Lucas, né, no capítulo 15, mas lá no versículo 18, o filho pródigo faz uma declaração. Qual é? Ele diz assim, pequei. Porque o peso da culpa recai sobre ele. Deus diz, todos pecaram. O homem reconhece, pequei, isso é culpa, o peso da culpa. E esse peso da culpa dá base para uma outra situação difícil na vida daqueles que não têm Cristo. Primeiro, Deus diz, todos pecaram, estamos separados. Segundo, o homem sente o peso da culpa e diz, pequei. E terceiro, nós damos base para a acusação de Satanás. Apocalipse 12:10 nos diz que o acusador dos nossos irmãos, ele diz, tu pecastes. Satanás, ele fica lançando, ele fica jogando, ele fica lançando na cara das pessoas. Pecou, tá aí, pecou, é nada, consegue nada. Então, nós temos essa situação. Mas o sangue de Cristo, ele trata tudo isso. O sangue de Cristo, ele nos justifica, então nós podemos voltar a ter acesso a Deus. Olha que maravilha, que nós podemos então ter acesso a Deus, e nós já não temos mais o sentimento de culpa. Não, mas pastor, a minha vida no passado. Sim, a sua vida no passado não é a sua vida do presente. Porque a sua vida do passado era a vida sem Cristo, mas a sua vida do presente é a sua vida em Cristo Jesus. Na verdade, é Cristo Jesus vivendo a sua vida. Já não há mais a culpa por causa de 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas isso aqui também nos desafia a crer. Você crê nisso? Que os seus pecados, por causa do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, foram, então, apagados? Você foi redimido e justificado? Eu estou ouvindo um amém aí na sua casa? Você ainda não tem certeza disso? Você não entende ainda isso? Pois é hora de você entender que só em Jesus Cristo
na morte redentora, no sangue que aplaca a ira de Deus, naquela morte redentora, naquele ato de justificação, você recebeu o perdão dos seus pecados. Quais foram seus erros? Não importa quando essa verdade ela é crida no nosso coração. Você está acompanhando esse raciocínio? Que bom, que maravilha. Então, nós temos essa condição. E nós estamos finalizando. Mas eu queria ainda ver com você algumas coisas. Eu preciso que você abra comigo a sua Bíblia em Efésios. Abra comigo em Efésios, capítulo 2, especificamente no versículo 13. A humanidade tem um problema duplo, pecado e pecados, não é a mesma coisa. Nós precisamos de perdão dos pecados e liberdade do pecado. Deus, em seu Filho Jesus Cristo, que é a única resposta de Deus para a humanidade, nos dá dois elementos para tratar isso. O sangue de Cristo, que nos redime e nos justifica, que trata dos nossos pecados. E aí nós somos livres do distanciamento que havia com Deus, somos livres do peso da consciência, da culpa dos pecados, e colocamos por terra toda a ação do diabo de nos acusar. Ele antes tinha por que nos acusar, mas agora quando ele tenta nos acusar, não, essa acusação não é aceita, porque Deus, olhando para nós, vê o seu Filho em nós. E Deus diz então, não, o sangue, a morte do meu filho é suficiente para a salvação desse indivíduo. Como é que nós temos então acesso a Deus? É pelo sangue. Efésios capítulo 2, versículo 13, Paulo já tem trabalhado aí toda essa questão de que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós andávamos segundo o curso desse mundo, que nós éramos por natureza filho da ira. Paulo vem trabalhando, aí no versículo 6 ele começa a trazer a verdade de que nós somos salvos pela graça em Jesus Cristo. No versículo 8 ele deixa isso totalmente esclarecido, que é pela graça, que é mediante a fé, que não é de obras, que é dom de Deus. Versículo 8 e 9, que nós fomos feitos para as boas obras. Aí ele começa a falar do resultado, nós fomos unidos na cruz. Aí no versículo 3 ele diz assim, 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Oh, glória a Deus! Oh, amém! Vocês estavam longe, vocês estavam afastados, mas agora vocês foram trazidos, aproximados pelo sangue de Jesus. Como é que alguém pode ter um relacionamento com Jesus? Com Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, através da sua morte, através do seu sangue. O sangue de Jesus Cristo, ele então purificou, perdoou, trabalhou, tratou os nossos pecados. Que bênção! Irmãos, que maravilha! Eu não gosto muito da palavra, do termo tome posse, porque isso tem sido colocado de maneira tão errônea
em algumas igrejas, dizendo que o pecador tem que tomar posse de alguma coisa, e a pessoa pensa que esse tomar posse é exigir alguma coisa de Deus, mas aqui é para nós nos apropriarmos dessa verdade. Aqui é para nós nos apropriarmos dessa verdade, do que já foi realizado, do que já foi feito. Agora me diga, meu irmão, como esse cristianismo, ele não pode ser um cristianismo saudável? Como a minha vida cristã não pode ser menos do que uma vida cristã feliz, pela obra do que Cristo já fez? Mas eu tento esquecer disso. E eu quero continuar fazer coisas para tentar impressionar Deus. Eu quero fazer coisas para tentar mostrar a Deus que eu sou o cara. E Deus diz assim: você não é nada. Tudo depende da obra redentora que está em Cristo Jesus. Você está entendendo? Por favor, queridos, vá lá em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Nós vamos ler até o 22. Hebreus 10, versículo 22, você encontrou? Nos diz assim, aliás, a partir do versículo 19, nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Como é que você se aproxima? Como é que é possível? Como é que nós nos achegamos a Deus? Pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Todo o caminho aberto pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos aproxima de Deus. E aqui os passos da santificação. Que bênção! Que maravilha, meu irmão! E aí eu quero concluir, só lhe lembrando de uma coisa, que o sangue tratou o problema dos pecados, mas nós precisamos ter vitória sobre o pecado. E essa vitória sobre o pecado só pode ser vivida se nós entendermos que lá na cruz foi feita uma operação, uma cirurgia. Foi uma cirurgia com 3 cravos. Ali foi feita uma cirurgia. Por quê? Porque ali a nossa velha natureza, segundo Romanos capítulo 6 e versículo 6, que nos diz: sabendo isto, é uma informação, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado. O nosso velho homem foi crucificado. Como é que eu tenho vitória sobre o pecado? É lógico, é com a morte da minha velha natureza. A cruz me levou a estar crucificado. Uma coisa é eu receber o perdão.
E a outra coisa agora é eu ter a vitória sobre o pecado. Pastor, mas nós continuamos pecando. Sim, nós continuamos pecando. Mas não deliberadamente, não de forma viciosa e não amante do pecado. Porque agora o nosso coração foi trocado. Foi mudado. Ali na cruz houve um transplante. Nós precisamos entender, irmãos, que ali na cruz houve o quê? Uma substituição e houve o quê? Você que já ouviu essa doutrina sendo pregada por mim, não somente uma vez. Talvez tenha que pregar 30 vezes para nós não esquecer dessa verdade maravilhosa. Ela foi substitutiva e ela foi inclusiva. E ali é que se aplica o Gálatas 2:20. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É ali na cruz, na hora dessa cirurgia, na hora desse transplante, na hora dessa operação. O que Jesus fez foi mudar, porque você não pega roupa velha, roupa que você não usa mais, roupa rasgada, e você engoma, dobra e guarda direitinho no guarda-roupa. Você faz isso? Ninguém faz isso. Deus não fez uma reforminha no nosso coração. Deus não fez ali um ajuste no nosso coração. Deus não fez um paliativo. Deus não fez um tampão no nosso coração. Ou Ele mudou o nosso coração, ou nós não somos libertos do pecado. Porque o nosso coração, ele é corrupto. Ele é assustadoramente corrupto, desesperadamente, nos informa então Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9. Então, Deus não podia pegar aqui e dizer assim, eu vou pegar o coração do Cicim, ou que o Cicim tem um coração, vou trocar só umas pecinhas, vou fazer um ajuste no coração do bichinho, bonitinho do jeito que ele é, trocar aqui 3 peças aqui, vai ficar que é uma beleza. Não! O bicho é feio por fora e por dentro. Ou mudamento por dentro, porque por fora não tem mais jeito. Vai ter que ficar assim mesmo. Até se acostumar e o povo se acostumar também. Mas por dentro pode ser feita alguma coisa. Oh, Jesus maravilhoso! Oh, Deus maravilhoso! Aí ele muda. Ele transforma o coração e é aqui onde está a vitória contra o pecado. Porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Mas quantas vezes você vai precisar ouvir isso para entender que a sua vida não é mais a sua vida, é a vida de Cristo sendo vivida em você. Quando nós pecamos e nós então achamos assim, porque todo mundo é pecador mesmo, mas nós estamos desconsiderando o que Deus fez por nós. A obra da cruz. Irmãos, é uma vida de vitória. Sim, porque como é que pode haver derrota se é Cristo que habita em mim? Se é eu que controlo a minha vida? É claro. É o tempo todo. Derrotas e frustrações. Mas se é verdade que Cristo habita em mim, porque lá na cruz houve uma substituição e uma identificação, é claro que essa vida será uma vida de vitória sobre o pecado. Sabe qual é o problema? É que nós consideramos mais a força do pecado do que a graça de Deus. Nós damos mais margem para dizer que o pecado é forte e operante do que a graça de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o problema. Vou lhe lembrar mais uma vez para nós concluir. Aquela pergunta que a eu fazer, as pessoas já vão logo me chamando de herege. Mas o que é mais fácil para quem está em Cristo? Eu vou até mudar o termo agora. O que é mais fácil
para uma vida substituída por Cristo. Pronto, agora não tem mais perigo de ninguém me chamar de... É pecar ou não pecar? Aí todo mundo responde imediatamente, é pecar! Por que é pecar? Porque nós estamos validando o pecado, estamos considerando o pecado maior do que a obra da cruz. O mais fácil para o crente, para o cristão, para a vida substituída, é não pecar. É não pecar. O mais fácil é não pecar. Por quê? Porque não é a natureza do Cícero. A natureza do Cícero peca. Peca, peca, peca. Mas a natureza de Cristo em mim evita com que eu peque. Isso é a vida cristã normal. Que Deus possa nos abençoar no entendimento disso e na aceitação disso. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É a beleza de Gálatas 2:20, que não é um versículo para ser decorado. É uma verdade para ser aplicada e vivida a cada dia. Querido, se você ainda não conhece essa verdade, se você ainda não confessou Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você está acompanhando essa mensagem agora, ou vem acompanhar em outro momento. Reconheça essa verdade. Confesse Jesus Cristo como seu Salvador. Manifeste esse desejo. Querido, talvez você esteja há anos, há tempos dentro de uma igreja evangélica. E a sua vida ainda continua exatamente do mesmo jeito quando você estava fora. As lutas ainda são as mesmas. Você está tentando melhorar, você está... É aquela história do pessoal que vão se batizar assim, pastor, eu preciso me preparar. Meu filho, você não se prepara nunca. Pastor, eu estou tentando acertar meu filho, é a vida de Cristo em você. Nós precisamos assumir isso, igreja, irmãos, amigos. Que a vitória está em eu entender que a minha vida é vivida agora por Cristo. É aqui que está a vitória. Tome essa decisão também. Porque o tempo é oportuno para o arrependimento. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por tão rica oportunidade. Ela é extremamente desafiadora. É desafiador para mim, ó Pai, quanto pregador, levar a palavra nessas condições. E é desafiador para os meus irmãos acompanharem. Mas, ó Deus, é totalmente possível. Te louvamos por esse meio, por essa forma de, ó Pai, louvarmos a Ti. Senhor, eu te peço pelas famílias, por cada pessoa que está acompanhando, ó Deus, eu não sei exatamente como está a condição de vida de cada um dos seus familiares, as suas expectativas, seus planos e projetos para essa semana, para o decorrer do mês e também do ano. Mas, ó Pai, nós descansamos em Ti. Queremos viver esse cristianismo verdadeiro, ó Pai, que não é um cristianismo de opressão, mas é um cristianismo de liberdade no Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te peço pela nossa nação, te peço, Senhor, por várias famílias enlutadas, entristecidas, sofridas nesse momento, algumas centenas de milhares por perdas de familiares e entes queridos, e outras, Senhor, por terem pessoas adoentadas nesse momento, em condições de, ó Deus, internação em hospitais, não somente pela esse vírus, o Covid, mas por outras situações também. Só o Senhor, ó Deus, para trazer refrigério e cura. Te pedimos, Senhor, pela vitória sobre esse mal e pela Tua igreja fortalecida ao final de todo esse processo. Te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus esteja abençoando. Nós continuamos dessa forma. O protocolo aí do governo
começa a abrir os templos religiosos, mas ainda com restrições, e acredito que até que chegue à margem dos 50% da capacidade dos templos, pelo menos nós aqui no interior, não teremos condições de ainda voltar para os templos. Mas vamos acompanhar tudo o que vai acontecendo, como é que essa curva vai se contornando, se fazendo, e Deus está operando no meio da sua igreja, a sua igreja está guardada e fortalecida, e o meu desafio é que depois de tudo isso, cada um de nós estejamos ainda mais desejosos de servir ao nosso Deus com mais garra, com mais ânimo e alegria. Deus abençoe a sua noite, a sua semana, até quarta-feira aqui na live. Deixe aí o seu ok, dê um recadinho, compartilhe, talvez essa mensagem possa ser útil para outras pessoas. Ela vai estar disponível também no YouTube, e aí você pode compartilhar com amigos, com famílias e com outros grupos. Deus abençoe, obrigado pela atenção.